Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Iniciamos essa série em 2015. Estamos agora em 2018. Se Deus permitir, esse ano vamos concluí-la. Isaías 63. Vamos dar continuidade ao tema que nós começamos a tratar na semana passada, suplicando por um Redentor. Aqui nos capítulos finais de Isaías, o profeta começa a ministrar sobre aquele povo o resultado da sua infidelidade, a consequência disso. E é importante que a gente entenda que Deus não desiste de nós, embora em alguns momentos nós possamos parecer que estamos desistindo dele. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Independentemente da nossa vontade, Ele fará a vontade dele se cumprir. É isso que nós vemos no livro de Isaías. Ele já começa dizendo que o boi conhece, mas o povo dele não entende. E agora nessa parte final, mais especificamente no capítulo 63 que nós estamos tratando, os primeiros 6 versículos, Deus fala acerca do dia da sua vingança, como ele virá contra todos os ímpios e trará justiça. E nós vemos uma clara conexão entre o que está escrito aqui e o livro do Apocalipse, os selos que são abertos, os cálices que são derramados. Mas, irmãos, diante da certeza da destruição do mundo, qual é o papel da igreja? E é isso que começa a ser desenhado aqui, desde o versículo 7 do capítulo 63 até o versículo 12 do capítulo 64. Do capítulo 7 do 63 até o capítulo 64, versículo 12, todos esses versículos formam uma oração
aonde o povo clama a Deus para que Deus o auxilie. E nessa oração, muitas vezes o povo interage com Deus. E é isso que de fato é uma oração, é uma interação entre Deus e o seu povo, entre o povo de Deus e o seu Deus. Na semana passada nós meditamos nos versículos 7, 8 e 9. E a partir do 10 é o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Todos estão preparados? Amém. Como eu disse a vocês, essa passagem que nós vamos estudar aqui é um clamor que o povo de Deus faz diante de um Deus que nós sabemos que é um Deus de justiça, é um Deus que se ira, mas é um Deus também misericordioso, e nós podemos sempre clamar pela misericórdia de Deus. Amém? Amém. Oremos um pouco mais. Senhor, nós já sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Sentimos, Senhor, o Teu toque nos trazendo em segurança, Senhor, ao Teu santuário. Ajuda-nos, ó Pai, na compreensão das Tuas verdades, Senhor. Que as Tuas verdades, mais do que alcançarem o nosso intelecto, alcance o nosso coração, a nossa alma. Que de fato a nossa alma seja alimentada, Senhor, e possamos nos aproximar de Ti, por esse caminho maravilhoso, Senhor, que é a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, Senhor, daqui, Senhor, a sairmos saciados com a Tua Palavra que quer ser ministrada, Senhor, aos nossos corações e alma nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Como eu disse aos irmãos, versículo 10, o povo aqui está clamando a Deus. E agora no versículo 10 ele diz, apesar disso, os versículos 7, 8 e 9, nós vemos um Deus fiel. O povo começa a olhar para o que Deus já fez na vida dele. Esses versículos 7, 8 e 9, o povo está relembrando daquilo que Deus havia feito na vida deles. Mas no versículo 10 nós aprendemos algo bastante triste. Que Deus é fiel, mas que nós somos infiéis. Não que a infidelidade seja a marca do povo de Deus, muito pelo contrário. A marca do povo de Deus é a fidelidade, mas até a nossa fidelidade é imperfeita. Quando nós mais desejamos amar a Deus, é quando vemos que o nosso amor por Ele é tão imperfeito. Quando desejamos fazer as coisas da maneira certa, é que percebemos como é difícil. Um pastor chamado C.S. Lewis, ele disse certa feita, nenhuma pessoa percebe o quanto é mal, até com toda a força tentar ser bom. É isso que a gente vê. Por isso, irmãos, nesses versículos 10, no versículo 10 nós vemos, apesar disso o quê? Apesar de Deus ser tão fiel conosco, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado alimento, Deus tem nos guardado nele, Deus tem nos dado a Cristo todos os dias, não somente na nossa salvação, mas na nossa santificação. Mas ele diz, mas apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Perceba que esse dito aqui se aproxima muito com o que Paulo vai dizer. Paulo escreve isso quando ele está escrevendo à igreja, e ele diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Todas as vezes que abandonamos o fruto do Espírito e seguimos as obras da carne. É por isso que hoje de manhã, quando estávamos estudando aqui em 2 de Timóteo, Paulo deu um conselho muito direto a Timóteo. Ele diz, fuja das paixões da sua mocidade. Ele não disse ore por elas, ele disse fuja. Ele não disse lute e resista contra elas, ele disse fuja. Porque aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. E aqui nós vemos isso, irmãos, como aqueles, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, como aquelas cidades aonde Deus operara mais numerosos milagres, eram justamente as cidades que menos arrependimento ele tinha encontrado. Que coisa triste para o Senhor Jesus. Ele volta para a cidade de Cafarnaum,
que era a cidade de Pedro, de André, de Tiago, de João, uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, a cidade que Jesus passou tantos momentos lá, ele operou tantos milagres lá, curou a sogra de Pedro e tantas outras pessoas foram curadas lá na cidade de Cafarnaum, e ele volta àquela cidade e diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados milagres que foram feitos em ti, há muito eles teriam se arrependido. E a gente observa isso, que nós que somos povo de Deus, nós que conhecemos a verdade do Evangelho, que não estamos sendo enganados por um Evangelho misturado, mas conhecemos a verdade do Evangelho, somos os que estamos mais vulneráveis à ingratidão, a nos voltar para Deus em gratidão, a nos voltar para Deus em uma tristeza com as coisas do mundo, sendo que Deus tem nos dado tantas coisas no céu, irmãos. Por isso temos que tomar muito cuidado em entristecer o Espírito Santo. Em outra passagem nos é dito: não vos embriagueis, não vos embriagueis com o vinho, porque na embriaguez do vinho você só vai encontrar contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Em outra passagem diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito. E aqui nós vemos o que é esse entristecer do Espírito Santo. É justamente quando nós nos revoltamos a Deus. Deus diz para você ir por aqui e você diz: não, eu vou por ali. Deus diz para você perdoar e você diz: não perdoo. Deus diz para você amar o próximo e você diz: não amo. Deus diz para você honrar o seu pai e a sua mãe, você diz: eu não vou honrar. Deus nos exortando a andar por um caminho, através do Espírito Ele faz isso. Mas quando nós resistimos a agir do Espírito Santo, nós sentimos essa tristeza no nosso ser interior. E aqui nós vemos isso de forma muito visível. Entristeceram o Espírito Santo, por isso Ele se tornou inimigo deles. Irmãos, não se iludam. O fato de estarmos dentro de uma igreja, o fato de termos sido batizados, não nos afasta da ira de Deus. A Bíblia vai nos dar uma certeza: a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus está sobre eles. Aqueles que se revoltam contra Deus, aqueles que se rebelam contra Deus, eles provarão do cálice da sua ira naquele grande dia. É por isso que nós temos que tomar bastante cuidado. No livro do Apocalipse é uma passagem que dá temor ao coração de qualquer homem. Naquele dia os homens procurarão a morte e a morte vai fugir deles. Imagine, você se lança de um edifício do 20º andar e você chega lá embaixo na expectativa de que você vai morrer, você quebra todos os ossos do corpo, mas não morre. Você toma veneno e você não consegue morrer. Você dá um tiro na sua cabeça e você não consegue morrer. Naquele grande dia os homens vão desejar a morte. Tamanho sofrimento, tamanho será o sofrimento imposto por Deus na sua ira aos rebeldes. O homem vai desejar a morte e a morte vai fugir deles. Que coisa assustadora, irmãos. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz: aqueles que deviam ser povo de Deus, Deus se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Irmãos, há uma frase na Bíblia que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós se Deus for contra nós? É isso que a gente percebe aqui. O nosso problema não é o mundo, o nosso problema não é o diabo, o nosso problema não são as nossas dívidas, o nosso problema não é a nossa falta de saúde, o nosso problema é o pecado. É o pecado que faz a separação entre nós e Deus. É o pecado que nos coloca em inimizade contra o Deus Santo. E mesmo que sejamos povos de Deus,
Deus pelejará contra nós. A gente viu isso na figura do próprio Filho. Deus agradou o ele. Deus o fez pecado no nosso lugar. Quando nós olhamos para os flagelos que Cristo sofreu, aquele é o retrato do resultado de uma vida de pecado. E aqui a gente observa Isaías dizendo isso para esse povo: cuidado, cuidado, porque se Deus pelejar pessoalmente contra vocês, ai de vocês. Lá no livro do Apocalipse nós aprendemos que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Quando Deus determina a morte de alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus sentencia alguém ao inferno, ninguém pode se contrapor aos seus decretos eternos. Por isso a nossa esperança é o nos reconciliar com o nosso Deus, para que nós não estejamos em inimizade para com Ele. Versículo 11: então seu povo recordou do passado. Quando é que a gente recorda do passado? Muitas vezes quando a gente se vê lutando contra Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você estamos sofrendo, mas nós não estamos sofrendo porque estamos lutando contra o mal. Nós estamos lutando contra Deus. Nós estamos sofrendo muitas vezes como Jonas na barriga do peixe. Por que Jonas sofreu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? Porque ele estava em desobediência a Deus. Esse muitas vezes é o nosso sofrimento. Por que Miriam ficou leprosa? Porque ela desobedeceu a Deus. Sabe? Nós precisamos entender que a desobediência dos filhos de Deus para com Deus, que é o seu Pai, inevitavelmente trará sobre eles correção. No capítulo 11 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso de forma muito clara, com todas as letras. Ele diz: olha, e Deus nos corrige, Deus nos corrige para que não sejamos condenados com o mundo. Mas a correção de Deus dói, irmãos. E nós sentimos muitas vezes Deus como nosso inimigo. Deus, eu estou com essa enfermidade, está me dando tanta dor. Quem foi que colocou? Fui eu. Deus, meu dinheiro foi todo embora. Quem foi que tirou meu dinheiro, Deus? Fui eu. Eu mesmo, Deus, que tirei seu dinheiro. Mas o Senhor é meu inimigo. Não, você que se colocou em inimizade contra mim. É por isso que a gente vai ver, quando Josué se encontra com o anjo do Senhor, lá no livro de Josué, ele faz uma pergunta: você é conosco ou você é contra a gente? O anjo disse: a pergunta não é essa. A pergunta não é se eu estou com você ou contra você. A pergunta é: você está comigo? A gente não tem que trazer Deus para os nossos planos. A questão é outra. A gente que tem que abandonar os nossos planos e entrar no plano de Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus mais abomina é o egoísmo. O egoísmo, no original grego, significa aquele que é amante de si mesmo. É aquele que ama a si mesmo. É aquele que o Deus é o próprio vento. São essas pessoas que buscam dia e noite a satisfação das suas vontades. Eu vou para a igreja, por quê? Porque eu gosto de ir para a igreja. Meu filho, você veio para a igreja, você vai ir para a igreja, você está mal. Você tem que ir para a igreja para glorificar a Deus. Porque pode ter um dia que você não vai gostar de vir para a igreja. E aí, você vai deixar de vir? Eu vou para a igreja porque eu acho que o pastor Arthur é gente fina, eu gosto de sentar perto dele. E no dia que não tiver, não vem mais. Então, irmãos, nós precisamos entender que todas as coisas só podem ser feitas por um único motivo: para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, ou então não faça. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Você pode pregar o Evangelho e está pecando quando você prega por soberba, por ganância, por vaidade. Você pode estar fazendo coisas que do ponto de vista humano são louváveis, mas para Deus se tornam abomináveis. Quer ver uma coisa? A oração. A oração daquele que está para os seus ouvidos para a lei de Deus é o quê? Abominável. Provérbios 28. Por isso que nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus inevitavelmente precisa ser real e sincero. Você acredita que Jesus está aqui nesse lugar? Mesmo que você não creia, Ele está. E esse é o grande problema. Ele está aqui.
Ele está aqui como aquele que está olhando com olhos como chama de fogo. Ele está aqui como aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele está aqui como o cordeiro que tem 7 chifres, que significa poder absoluto, lá em Apocalipse capítulo 5. Ele está aqui como aquele cordeiro que tem 7 olhos, que significa aquele que vê tudo, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5. Ele está aqui. Ele está aqui, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, passeando pelo meio da sua igreja. Talvez ele tenha se entrombado com sua perna aí, você nem percebeu. Ele está aqui. E é por isso que nós precisamos ter todo o cuidado, irmãos. Porque se nós não estamos com Ele ajuntando, nós estamos espalhando. E aqui, irmãos, o povo entende isso. Olha o que diz o versículo 11. Então o seu povo recordou o passado. O povo, quando foi confrontado pelo seu pecado, o que o povo fez? Ele recordou o passado. O tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que o fez passar através do mar, como pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ama ser lembrado pelo que Ele fez. Sabe por quê? Porque os decretos eternos de Deus trazem glória para Ele. E Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. Deus, eu não mereço ser salvo, mas eu sei que o Senhor salvou um rei chamado Manassés, que era bem ruim. Salva a mim também, Senhor. Deus gosta disso, irmão. Ele gosta que a gente converse com Ele biblicamente. Deus, sabe, eu estou me sentindo bastante oprimido, Senhor. Eu estou me sentindo como que aquele povo na época de Gideão, que o inimigo vinha na hora da colheita e tocava fogo na colheita e a gente passava fome. Mas o Senhor separou um homem chamado Gideão e libertou o seu povo. Senhor, o Senhor fez isso no passado, faz isso agora no presente. Deus ama isso. E o povo de Deus sabe que a melhor forma de se relacionar com Deus é falando com Ele biblicamente. É olhando e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está irado, mas eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quem me falou isso foi uma pessoa que conhecia o Senhor, foi Davi. Eu sei que o Senhor não quer sacrifício, Deus, porque se o Senhor quisesse eu dava. Mas o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Olha que coisa, irmãos. Sabe? O Senhor não resiste a um filho que prostra-se de joelho e diz: salva-me, Senhor, eu sou teu. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar, irmão. Não existe erro que a graça de Deus não possa cobrir, quando de fato há um arrependimento sincero no coração do mundo. E aqui o seu povo sabe disso. Então, apesar de Deus demonstrar que eles haviam se desviado, como está escrito lá em 2 de Timóteo, salvo engano, que Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu decidi salvar a irmã Sandra. Pronto. Então, independente da fidelidade da irmã Sandra, Deus vai agir poderosamente na vida dela. Eu decidi salvar David. Amém? Amém. Que agora é batizado. É crente batizado. Rapaz! Eu decidi salvar ele. Então, independentemente do time que ele torce, eu vou salvar ele. Sabe? A gente percebe que é uma ação soberana de Deus. Não somente na nossa salvação, irmãos, mas em tudo na nossa vida. E isso nos dá paz. A gente olha para o passado e a gente vê o Deus soberano conduzindo o mundo com a sua destra. Isso nos dá segurança para argumentar com Ele. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Irmão, pense numa geração que deu trabalho. Deus queria matar o povo. Disse: Moisés, meu filho, vou matar todo mundo e vou recomeçar em você, igual eu fiz com Noé. Moisés disse: pelo amor de Deus, olha, pelo amor do Senhor mesmo, não faça isso. O que é que os povos vizinhos vão dizer? Que o Senhor libertou a gente do Egito e vai matar agora? Não, Senhor, dá uma oportunidade aqui para esse pessoal. Ele: olha, Moisés, vou dar.
Então, essa era uma geração, irmão, pense no povo ruim. É a gente, né? As pessoas, Deus fazia um milagre, Deus, sabe, Moisés tocava na pedra, saía água, o povo ficava maravilhado, ó, saiu água da rocha, que maravilha, e de manhã tinha um maná, e o povo ficava maravilhado. Quando era de noite, que o bucho estava cheio de maná, e que já tinha saciado a... Bem que podia ter uma Coca Zero, uma pipoquinha, uma pizza, fica só esse maná com água. Deus me livre, olha, Deus me livre. A gente é assim, irmão. A gente enjoa até de filé mignon. Tô enjoado. Que foi? Todo dia camarão. Todo dia. É bem sua, mas eu quero comer outra coisa. Eu quero comer uma soja. Aí é o camarão, lagosta. Eu quero isso, rapaz. Eu tô enjoado. A alma farta, fiz o favor de Deus. Não é porque está faltando alguma coisa na sua vida que você está triste ou supostamente infeliz. É porque a gente é assim mesmo, irmão. A gente é insatisfeito com tudo na nossa vida. Você vai lá na Arábia Saudita, você tem um camarada que é sheik, que ele não tem uma mulher não, ele tem 100. Ele está esperando o quê? A 101ª. Tem gente que só quer uma, rapaz, que luta. E tá arando, engenhoando. Amém? Então a gente vê isso aqui. Então seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés, a sua geração. Onde está aquele que fez passar através do mar como pastor do seu rebanho? Senhor, onde está a misericórdia que o Senhor concedeu àquela prostituta, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Onde está a tua misericórdia, Senhor? Do mesmo jeito que converteu o coração daquele religioso Nicodemos, converte o meu também, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor pode converter um homem rico chamado José de Arimateia, converte também José Bastos, que também é rico, igual a José de Arimateia. Em nome de Jesus. Então a gente confia que os mesmos feitos de Deus no passado são feitos no presente. E Deus gosta que a gente argumente com Ele desse jeito. A gente não argumenta dizendo, oh Deus, o Senhor não nos ama, porque o Senhor não faz isso. Não, irmãos, a gente argumenta biblicamente. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor agiu, sem o povo merecer no passado, faz agora também, Senhor. Versículo 11 ainda. Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Deus pôs o seu Espírito Santo. E aqui a gente vai ver aquele caso onde Moisés, ele está sobrecarregado, pois tudo que acontecia com aquele povo, Moisés é que tinha que julgar. E então ele recebe o conselho do seu sogro Jetro, e ele separa 70 homens sábios, mas não era aquela sabedoria dos homens que iriam ajudá-los. E Deus pôs do Espírito que ele tinha dado em Moisés nesses 70 homens, para que eles pudessem julgar o povo e ajudar a Moisés. É Deus quem coloca o Espírito em quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória dEle. Sabe, às vezes a pessoa diz, Deus me deu esse dom espiritual para que eu faça isso e isso. Você está enriquecendo com Ele? Então você é ladrão. Porque se você está enriquecendo com o dom espiritual de Deus, você está enriquecendo com o que não é seu. As coisas de Deus nós recebemos de graça e nós damos de graça. Temos que tomar bastante cuidado, irmãos, com os dons espirituais. Devem ser manuseados de uma forma bastante correta. Porque do mesmo jeito que os dons espirituais concedem vida, eles concedem morte também, para aqueles que não manuseiam da forma correta. Versículo 12. Que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu a água diante deles para alcançar renome eterno. Ele diz, Deus, eu estou lembrado de uma coisa que você fez, Senhor, de uma coisa que aparentemente parecia impossível. O Senhor dividiu o mar em dois e fez um caminho seco no meio do mar para o seu povo passar. E o Senhor fez isso quando Moisés tocou no mar com o seu cajado. Deus, o Senhor fez o impossível, faz o impossível hoje também, Senhor. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando para um homem que havia perdido a sua fé. Mas Jesus diz àquele homem, se acalme,
Creia, porque se você simplesmente crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei muitas vezes malmente o meu, mas eu sei que se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Do mesmo jeito que Deus abriu um mar, a gente não está falando de Deus abrir um córrego, a gente não está falando de Deus abrir uma piscina, a gente está falando de Deus abrir um mar para um povo de milhões de pessoas passar. Deus fez isso através de um homem que Ele escolheu para liderar o seu povo. E Deus pode fazer a mesma coisa hoje através das igrejas bíblicas que têm se afadigado na pregação do verdadeiro Evangelho. Nós que estamos estudando o livro de Êxodo aqui no domingo pela manhã, aprendemos como esse povo se revoltou contra Moisés. Logo quando Moisés chega no Egito para libertar o povo, o que é que acontece? Faraó bota o povo para trabalhar 2 vezes mais. E o povo culpa quem? Moisés. E o povo amaldiçoa Moisés e Arão. Mas eles continuaram lá. Eles sabiam que eles estavam ali, não para fazer a vontade daquele povo, mas para fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, aí é que de fato nós aprendemos a ajudar as pessoas. Ninguém pode ajudar a ninguém fazendo a própria vontade ou a vontade daquele que pede ajuda. A verdadeira ajuda só é dada quando fazemos aquilo que Deus manda. Por isso que nós vemos aqui, com seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés. Será que Deus está à sua mão direita? Se Deus estiver à sua direita, a direita, irmãos, quando a Bíblia fala a sua mão direita, é a mão que a gente faz as coisas, é a mão da ação. O Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos, eu quero acreditar que todos aqui somos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, salvo engano, no capítulo 14, versículo 12: aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que a que eu fiz. Foi o que Jesus fez, multiplicou pão e peixe. Você sabia que você pode também? O que foi que Jesus fez? Andou sobre as águas, você pode também. O tênis de Chiquinho eu acho que foi feito para isso. Sabe, eu e você, irmãos, podemos andar no mesmo caminho que Jesus Cristo andou, desde que tudo seja feito para a glória de Deus na nossa vida. Quando perguntaram a Jesus, Jesus, o senhor tem fome? Isso era meio-dia, isso era um sol intenso. Os discípulos tinham ido comprar comida na aldeia, voltaram, viram Jesus evangelizando uma mulher samaritana, e depois questionaram, Jesus, não tem fome? Jesus diz, eu tenho uma fome, fazer a vontade do Pai que está no céu. Se você tiver essa fome, Deus vai saciar ela. Sabe por que muitas vezes o poder de Deus não tem se manifestado através das nossas vidas? Porque a gente não está tendo fome de Deus. E eu não estou pregando aqui nenhum tipo de legalismo, porque Deus não vai se revelar mais para você porque você é mais bonzinho. O que eu estou dizendo é a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que busca, acha. Que aquele que pede, recebe. Que aquele que bate, a porta será aberta. Se você não tem buscado, como é que você vai achar? Se você não tem pedido, como é que você vai receber? Se você não tem batido nas portas do céu, pedindo que o Senhor de fato se manifeste através da sua vida, como você vai ter a porta aberta do Evangelho? Paulo orava, e Paulo pedia que os outros orassem por ele nesse mesmo propósito, que Deus abrisse oportunidade à palavra. Paulo não ia pregar em nenhum lugar confiando na sua eloquência, confiando no seu poder, confiando na sua experiência de apóstolo. Paulo ia debaixo de uma oração incessante, não somente dele, mas de todos aqueles que estavam com ele, para que quando ele chegasse no lugar, Deus se manifestasse através da vida deles. E quando Deus se manifestava, ele reconhecia que não era ele, era Deus. Eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não fui eu, foi a graça de Deus. É assim que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. O mesmo Deus que curou no passado, cura no presente. O mesmo Deus que sustentou os seus servos, os seus filhos,
o seu povo com o maná que descia do céu, o mesmo Deus que sustentou os seus profetas com um corvo que trazia pão e carne de dia e de noite, o mesmo Deus que multiplicou o azeite, o mesmo Deus que fez com que uma botija de azeite de farinha não acabasse durante quase 3 anos, é o mesmo Deus que nós reverenciamos e adoramos aqui hoje. Ele não mudou. Por isso que nós precisamos crer que os mesmos feitos do passado serão feitos no presente. E o povo invoca os feitos de Deus para que de fato eles se repitam na nossa vida, trazendo glória para Ele. Com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno. Perceba, irmãos, aquilo que Moisés fez ficou por toda a eternidade. Mas não é só o que Moisés fez que tem que ficar por toda a eternidade, é o que você fez também, é o que você está fazendo. O Senhor Jesus diz isso em João capítulo 15: eu escolhi vocês para que deem frutos, e o fruto de vocês permaneça para sempre. Tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus será feito para sempre. Sabe o que é mais maravilhoso? É que para Deus 4 e 10 é a mesma coisa. Se eu desse, por exemplo, para o pastor Arthur 4.000 reais, e para o irmão David, que está atrás dele, 10.000 reais, será que seria a mesma coisa? Não, é melhor inverter, não é não, David? É melhor inverter? Eu dou 10.000 para o pastor Arthur e dou 4 para você. Amém? Rapaz, isso que é crente, rapaz. Você viu, rapaz? É crente, rapaz. Para o Senhor é a mesma coisa. A gente vê isso na parábola dos talentos. Aquele que tinha 2 talentos conseguiu mais, e Deus ficou feliz? Ficou. O que tinha 5 talentos conseguiu mais 5 e ficou com 10, e Deus ficou feliz? Do mesmo jeito. O que Deus quer que você faça é que você haja por fé e não por vista. Deus não impõe a mim e a você resultado. Quando você vai trabalhar normalmente numa loja, no shopping, você tem o que se chama de meta. Então, digamos que você está em determinada loja, aqui a gente tem vários empresários, então você está numa loja de colchões, e num dia assim ruim, você vende 100 colchões, num dia ruim. Então qual é a meta? A meta é 100 colchões. Então digamos que tem um trabalhador, está lá trabalhando, é meio-dia, ele só vendeu 5 colchões, e dá 3 horas da tarde, ele só vendeu 5 colchões, e a meta é quanto? E agora? Eu tenho que bater a meta. E liga para o cliente isso, e liga para o cliente aquilo, e nada de vender, meu filho. Aí o que acontece? Ele tinha vendido 5, mas um dos 5 voltou, porque o dia de volta só vendeu 4. E agora? Então, irmãos, Deus não é assim. Deus não impõe a mim e a você um plano de meta. O que Ele diz para mim e para você é: faça o seu melhor. Eu quero o seu melhor. Mas, Senhor, o meu melhor é 2. Glória a Deus. Mas tem um irmão ali que o melhor dele é 10. Para mim é a mesma coisa. Chega uma pessoa que de repente vem até o gasofilácio aqui e bota 100.000 reais. Chega outra pessoa e bota R$1. E Deus olha lá no céu e diz: amém, para as 2 ofertas. Uma pessoa tinha ganho 10 reais, ele colocou R$1, era o seu dízimo. Uma pessoa tinha ganho, o vendedor de colchões, R$1 milhão, ele deu o seu dízimo, quanto é? 100.000 reais. Para Deus é o quê? A mesma coisa. Deus não está em busca de resultados, Deus está em busca de fidelidade. Quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Ele não está em busca de que você ganhe 5.000 almas para Ele. Ele está em busca que você pregue a verdade, para que as pessoas que se aproximem de você tenham pelo menos a oportunidade de ir para o céu. Quem prega a mentira está condenando todos os seus ouvintes ao mesmo lugar que ele mesmo, ao inferno. Por isso, irmãos, o povo de Deus começa a entendê-lo. Versículo 13: e os conduziu através das profundezas, como um cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: quando Deus conduz a mim e a você,
Ele nos conduz sem tropeços. É o que está escrito em Judas, capítulo único, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para nos fazer chegar até o fim sem tropeços, sem mancha, sem mácula. Isso não significa que a gente vai errar. Isso significa que o sacrifício de Cristo nos purificou de todo pecado. Embora nós venhamos a falhar, a nossa falha não é mais creditada na nossa conta, foi creditada na dele. Jesus Cristo morreu por todos os pecados dos seus eleitos. Há um caminho reto agora entre você e Deus. Entre você e Deus não existe mais obstáculos. Entre você e Deus não existe mais buracos, armadilhas. Não existe mais cruzamentos. O que existe é uma reta entre você e Deus. Essa foi a missão de João Batista: pregar para que esse caminho reto fosse formado, para que os vales fossem aplainados, para que os montes forem aplainados, os vales fossem aterrados. Façam caminhos retos para o Senhor passar. Isso foi feito em Cristo Jesus, quando Ele deixou de forma muito clara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso você pode olhar, e embora nós estejamos talvez distantes do Senhor, fisicamente falando, pois ainda estamos no corpo, nós vemos o Senhor, porque há um caminho reto entre nós e Ele, que foi feito por Cristo. Aqui Ele mostra isso. Ele nos conduziu, mesmo nas profundezas, num caminho reto. Não vamos tropeçar. Os cristãos não vão tropeçar, porque o caminhar deles não depende exclusivamente deles. O caminhar deles está sob a supervisão do bom pastor, que não permitirá que nenhuma das suas ovelhas se perca. Versículo 14: como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O povo de Deus, ele foi repreendido pelo Senhor, mas ele se volta ao Senhor e começa a lembrar das coisas que Deus fez no passado, que embora o povo não merecesse, mas Deus libertou o seu povo de forma maravilhosa, deu um descanso ao seu povo, e Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida e na minha. Sabe por que Deus vai te dar paz hoje? Não é porque você merece. Deus não vai dar paz para mim e para você hoje porque a gente tem fé. Deus vai conceder paz para mim e para você hoje, porque Ele decidiu fazer dessa forma. Ele decidiu nos amar. Desde a eternidade antiga, Ele decidiu amar a você e te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E aqui a gente observa que assim como o gado que desce a planície, foi-lhe dado descanso. Você já viu um gado numa planície? Vocês aqui que estão acostumados com fazendas de gado, posso ver isso na aparência de vocês, né? Todos vocês são reis do gado. Sabe, um gado, quando ele vê aquela planície, aquele monte de mato verde, pensa que o gado fica feliz, né? Ele não sabe o que come, é tanta grama. Tem uma hora que dá uma loucura, acho que eu vou parar de comer, deixa eu parar de descansar um pouquinho de comer, né? Então Deus nos dá descanso. Como Ele faz isso? Pelo Espírito do Senhor. Deus não precisa mudar o seu problema para te dar descanso essa noite. É o Espírito do Senhor que te dá paz. O problema continua o mesmo. Às vezes a gente volta para casa e o problema continua o mesmo, mas nós não somos mais o mesmo. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de retornar a um lugar que vocês foram quando vocês eram pequenos. Eu me lembro que eu morei em um apartamento que não tinha nenhuma área de lazer, que a gente brincava na garagem. Mas eu era pequeno e aquela garagem parecia enorme para mim, dava para eu brincar de tudo que eu imaginava. Eu jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, jogava tudo naquela garagem. Irmãos, eu voltei àquela garagem depois de grande, eu dou 2 passos, a garagem acaba. Foi o que aconteceu. A garagem diminuiu? Não. Você cresceu. Muitas vezes a gente sente assim em relação aos nossos problemas.
A gente volta para casa, depois de um culto como o de hoje. E a gente chega lá, e enxerga os mesmos problemas, mas os problemas que eram assim, estão assim. Foi o problema que diminuiu? Não, foi a sua fé que aumentou. Sabe, é assim que Deus age. Ele não precisa resolver os nossos problemas, porque muitos dos nossos problemas só são problemas na nossa mente. Ele nem existe de fato. Ah, meu Deus! Meu filho, você está preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano? Será que o Brasil vai ser campeão da Copa da Rússia? Eu estou sem dormir. Meu filho, o Brasil acabou de se classificar, foi sorteado outro dia o grupo, não foi? Rapaz, o time do Bahia e agora sobre que teve as contratações. Pô, meu filho, que paz. Muitas vezes a gente chega agora, no começo do mês, você conseguiu pela graça de Deus pagar suas contas, mas você, mas mês que vem, você sabe se você vai estar vivo mês que vem? Sabe? Muitas vezes os nossos problemas só estão aonde? Na nossa mente. E sabe por que eles estão lá na nossa mente? Porque aonde há dúvida, não há fé. Aonde há fé, a dúvida sai correndo. O repelente da dúvida é a fé. Quando a fé chega, a dúvida vai embora. Mas quando a dúvida chega, ela só vem de galera. Sabe que não é o irmão gêmeo da dúvida? O desespero. Ele só vem junto, na perversidade. A dúvida chega, meu filho, como você está lutando contra a dúvida, o desespero já lhe aguelou e você agora não tem para onde correr. A não ser clamar o sangue de Jesus. Por isso, irmãos, precisamos de fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está aqui ouvindo, e você não vai sair do mesmo jeito. Você vai chegar na sua casa e vai dizer do problema, cheguei, vai embora. Aleluia. Amém? Amém? Isso não é decretar cura, isso não é decretar bênção, não. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe? Você tem alguma doença, meu filho? Pronto, que bom. Meu filho, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho problema no calcanhar, no joelho, na lombar, na cervical, na dorsal e no ombro. Vai fazer o quê? Bota gelo, meu filho. E eu tenho um problema de gastrite, não posso tomar anti-inflamatório. Então vou botar o quê? Bota o gelo. Hoje antes de vir pra cá, tava com os 2 joelhos doentes, não tava nem tentando ficar em pé. Foi o que eu fiz, estendi o pé, botei com a roxa de gelo, fiquei de boa. Obrigado, Senhor, pelo gelo. Mano, eu sei que eu não vou levar esses problemas para o céu. Quando eu chegar lá no céu, vai ter joelho novo, coluna nova, ombro novo. Mas quando eu estiver aqui, tenho que cuidar do resto que ainda tem. Sabe? É aprender a viver contente. Eu não sei quais são os seus problemas, mais uma vez eu repito, mas eu sei quem é o seu Deus. Pela reação que você tem diante dos seus problemas. A reação que nós temos diante dos problemas dizem quem é o nosso Deus. Se você tem fé, você não duvida e não se desespera. Você confia. E é isso que esse povo está fazendo. Ele está se lembrando daquilo que Deus fez e confiando que Ele fará. Independentemente do nosso mérito, Ele vai fazer, porque isso traz glória para Ele. Quando Deus faz o seu povo prosperar, e quando eu falo prosperar, não é te dar dinheiro, mas é demonstrar o seu poder através do seu povo, Ele traz glória para Ele. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Daniel. Quando Daniel conseguiu fazer o que ninguém conseguiu fazer na Babilônia, que foi não somente interpretar o sonho, mas ele tinha que adivinhar o sonho. O rei, rapaz, o Nabucodonosor era chato, viu? Ele disse: eu não quero uma pessoa que interprete meu sonho não, porque isso é fácil. Eu quero uma pessoa que adivinhe meu sonho e depois interprete. Aí, meu filho, os sábios, os magos ficam doidos. Não, ninguém pode fazer isso. Ah, não pode? Então para que vocês são meus sábios e meus ajudantes aqui? Manda matar todo mundo. Daniel ainda era jovem nessa época e diz: não mata não. Dá um tempinho aí. Eu não sei interpretar nem posso adivinhar. Mas eu tenho um Deus que pode. Você deixa eu orar para o meu Deus? Eu não vou dar cheio, mas eu deixo.
E Daniel vai lá. Ele não somente fala o sonho, como ele dá a interpretação do sonho. E Nabucodonosor fica de queixo caído. Rapaz, esse Deus de Daniel que é Deus, o Deus de vocês é nada. A mesma coisa acontece com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostraram diante da estátua. E depois que eles são jogados na fornalha e que o rei olha e diz: o que é que está acontecendo? Era para eles estarem gritando, morrendo queimados. Eles estão dançando, parecendo que a irmã Sandra está cantando. Que negócio é esse, rapaz? E o pior de tudo, o rei pensou que estava ficando problema de vista. Ele disse: vem cá, a gente não botou 3, eu estou vendo. E o quarto parece um filho dos deuses. E o camarada ficou com medo. Aí ele disse: tira esses bichinhos aí, olha, os bichinhos, agora virou amigo deles. Olha, o povo é assim, ó. Quando o povo vê Deus na nossa vida, vira amigo na mesma hora. E ele diz: não, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, rapaz, isso que é Deus. É assim que as coisas acontecem nos moldes de Deus. Deus escolheu trazer glória para Ele, demonstrando o seu poder através da vida do seu povo. A gente está estudando o capítulo 6 do Evangelho de João, lá no Alto das Fontes das sextas-feiras. E lá no capítulo 6 a gente vai ver que quem fez o milagre da multiplicação foi Cristo. Mas quem foi que dividiu os pães e distribuiu? Os apóstolos, os discípulos. Manda todo mundo sentar. O Senhor multiplicava e dava os seus apóstolos. E o apóstolo ia lá e distribuía. Deus escolheu usar as suas mãos para abençoar a vida de muitos. É por isso que a Bíblia vai dizer: quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. O povo de Deus sabia disso, que Deus se alegrava de derramar o seu Espírito e de demonstrar o seu poder por intermédio dele. Foi assim que guiaste o teu povo, versículo 14, para fazer para ti um nome glorioso. Deus está te guiando nessa noite. Qual é o objetivo de Deus? Trazer um nome, trazer glória para o nome dele. É por isso que às vezes você vai chegar em um lugar e você vai impor as mãos a alguém e você vai fazer uma oração despretensiosa e aquela pessoa vai ser curada imediatamente. Não foi a sua fé, não foi a fé da pessoa, foi o poder de Deus. É por isso que Deus faz e sempre fará coisas extraordinárias por intermédio do seu povo. A gente vê lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo está em Éfeso. O apóstolo Paulo não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer, mas Deus já sabia. Está escrito lá no livro de Atos, que através da vida de Paulo, Deus fez em Éfeso, não em outras cidades, em Éfeso, milagres extraordinários. Através da sua vida, Deus pode fazer milagres extraordinários. A gente acredita que toda vez que o irmão Quinho dorme no ônibus, ou no metrô, quando está indo para Mussurunga, e vai parar em Pirajá, não sei aonde, a sombra dele está curando todo mundo quando o metrô passa. Isso é uma fé nossa. Amém. Porque Deus continua a agir desse jeito. Ele continua a agir como o mesmo Deus do passado. Porque Ele não muda. E Ele diz aqui mais ainda, versículo 15: olha dos altos céus, da sua habitação elevada, santa e gloriosa. Irmãos, Deus está olhando para você. Nesse exato momento, a Bíblia diz mais adiante, no capítulo 64, que nunca se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Às vezes a gente vê o quê? O povo trabalhando para Deus, querendo receber algo em troca. Não, o Deus da Bíblia é outro, Ele que trabalha a seu favor. Porque se Ele não agisse antes, você não podia fazer nada por Ele. Ele está trabalhando nesse exato momento. Ele está colocando no seu coração fé. Ele está colocando no seu coração vontade de obedecer a Ele. Ele está colocando no seu coração desejo de ser cristão. Ele faz isso. E Ele faz isso da onde? Dos altos céus. Ele não precisa descer do trono. Como nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 4 e 5, o apóstolo João não vê Deus descendo. O que acontece é o apóstolo João subindo. E ele diz que de repente ele foi tomado em espírito. E ele viu o quê? Uma porta no céu. E ele ouviu a voz dizendo: sobe para cá. Imagine hoje de noite, o irmão José, lá em casa, como ele sempre faz,
uma oração, assim, ele começa a orar normalmente 11 horas, aí ele dá uma parada assim 2 da manhã. Então de repente ele está nessa parada de 11 às 2 da manhã. 2 da manhã ele ouve um estrondo. Ele sai na janela e lá na janela está tudo normal. O estrondo foi só no seu quarto. E ele ouve como com a voz de trovão: sobe para cá. O que é que ele faz? Ele corre para o quarto na luz e seu trabalho. Nada disso, ele faz nada disso. Ele ora e agradece a Deus por essa grande oportunidade. Não, meu filho? Amém. Isso pode acontecer hoje comigo e com você. Já imaginou? Deus bradando do céu. Amém? Deus continua o mesmo, irmãos. Ele continua se revelando. Ele continua demonstrando que Ele é o mesmo. Ele está olhando do alto dos céus, da sua habitação elevada. Ele está olhando para mim e para você. Mas será que dá para Deus olhar para todo mundo ao mesmo tempo? Dá, ainda sobra, Ele é onipresente. Ele está do lado de todos nós, de forma individual aqui. Porque Ele é Deus. Que maravilha. Versículo 15 ainda. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade, a tua compaixão, elas já nos faltam. E agora, irmãos, nós aprendemos a clamar diante de Deus as nossas necessidades. O próprio Senhor Jesus, quando nos ensinou a oração modelo, Ele disse: diga ao Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Porque se o Senhor não der o pão nosso de cada dia, quem que vai dar? Quem que vai dar o pão para nós, senão o nosso Pai, que está no céu? Por isso que aqui o povo começa a clamar. Nos nossos momentos de dificuldade, a gente precisa entender que a gente só tem a Deus. E isso não é uma frasezinha de uma pessoa que se sente derrotada, mas isso é um brado de vitória. Você tem a Deus, então você tem tudo que você precisa para ser mais do que vencedor. A Bíblia diz que o povo olha: onde estão o teu zelo e o teu poder, Senhor? O povo começa a olhar para a sua necessidade. O que o profeta Isaías vê aqui é um povo no cativeiro. Mais uma vez, o contexto aqui é o profeta Isaías dizendo: vocês foram infiéis, por isso Deus permitirá que Judá seja destruída, que seja enviada como escrava para uma terra distante, que é a terra da Babilônia. E aqui esse povo de repente está vivendo esse momento de escravidão, esse momento de tristeza, esse momento de opressão, mas ele clama a Deus. Ele clama a Deus porque ele sabe que o seu Deus jamais desamparará eles. E aqui, naquele sofrimento de estarem sendo dominadas por uma nação estrangeira, num sofrimento de ter muitas vezes muitos entes queridos mortos na batalha, aquele povo clama e diz ao Senhor: Senhor, onde está o teu zelo, o teu cuidado pelo teu povo, o teu poder? O Senhor que quando quis matou o exército assírio inteiro, porque o Senhor fez a mesma coisa com os babilônios. Onde está, Senhor, o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Irmãos, se algo adverso está acontecendo na nossa vida, em última análise, é sempre pela vontade de Deus. E Deus não tem que dar explicação para a gente. Eu não sei se vocês já viram o livro de Jó. Às vezes a gente é levado ao erro, a gente só lê os primeiros capítulos de Jó e rapaz, Jó é crente. Eu não estou dizendo que Jó não é crente, Jó é crente. Quem sou eu para dizer que ele não é crente? Vou chegar, vou encontrar com ele no céu. Jó, você é crente. Mas Jó, no ápice do seu sofrimento, mesmo ele reconhecendo que o Redentor dele vivia, teve um momento que os amigos, aqueles amigos de Jó, viu? Rapaz, os amigos daqueles você não precisa de inimigo. E os amigos de Jó oprimiram a mente de tal forma que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aí, de repente, Deus apareceu para Jó, quando Jó menos esperava. Você já pensou? Você está se queixando de Deus? Deus, minha vida está tão ruim. Você me volta um pastor desse para me pastorear. Na igreja longe da minha casa por vir. Que luta! Sabe? Estou cheio de dívida. Estou cheio disso. E você está lá na sua oração, na sua, ora murmuração. Você não sabe se é oração ou murmuração, A mistura dos dois, E você está lá e de repente Deus aparece e pergunta para você: onde é que você estava quando eu criei o universo?
Onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Onde é que você estava quando eu formei todas as coisas com o poder da minha palavra? Quem é você para se queixar do que eu estou fazendo com você? Jó não teve resposta de Deus no sentido direto. Jó queria saber só o quê? Por que ele estava sofrendo? Deus, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Os meus amigos disseram que eu estou sofrendo porque eu estou em pecado. Era tudo da teologia da prosperidade. Os amigos de Jó eram três. Era um da Universal, um da Mundial e um da Internacional. Eram três amigos de Jó. Então era tudo a teologia. Jó, meu filho, isso é um encosto. Você perdeu dinheiro, meu filho, porque você não era dizimista, filhão. Você não estava na consagração dos 318. Sabe? Os amigos de Jó estavam só oprimindo Jó, e Jó se volta para Deus e diz: Deus, eu quero só saber, Deus. Eu não estou nem pedindo, Senhor, para o Senhor passar meu sofrimento. Eu só quero saber por que virou esse sofrimento para mim. Porque aos meus olhos eu estava buscando viver uma vida tão corretinha. E aí Deus aparece para Jó, e Jó está pronto. É agora que ele vai responder. Não respondeu nada do que ele perguntou. Mas Jó entendeu tudo o que precisava entender. Como é que eu sei disso? Porque eu li o livro de Jó até o final. O capítulo 42 diz: eu falei do que eu não sabia. Quem sou eu para perguntar alguma coisa a Deus? É a mesma coisa que Paulo vai dizer em Romanos 9. Quem é tu, criatura, para questionar o seu Criador? Eu não concordo com a doutrina da eleição. Deus está lá de cima. Quem é você para não concordar com algo que eu botei na Bíblia? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele botou: eu não acredito na predestinação. Você não acredita? Deus que predestinou, aí se chamou, justificou, glorificou. Quem é você para não acreditar? Mas eu não acredito. Meu filho, aí naquele dia você tem que dizer isso na cara dele. Você diz? Deus, eu acho super injusto o índiozinho ir para o inferno. Vai pegar para o índiozinho para você tomar uma flechada lá que dinheiro te tomou? Vai lá. Eu acho super injusto, sabe? Coitado dos muçulmanos, vai pregar para eles. Vai pregar para os muçulmanos, gente boa, vai lá. Sabe? Então a gente observa, irmãos, que nós falamos muitas vezes do que não sabemos. A maioria das nossas queixas é porque nós não estamos olhando corretamente o plano de Deus para nós. Quando nós começamos a olhar com mais atenção, nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso ele diz, versículo 16: entretanto tu és o nosso Pai. Essa é uma certeza, irmãos. Olhe, sua vida está igual a minha. É porque Deus é seu Pai. Mas será, pastor? Olha, eu vou dizer uma coisa, pastor. Minha vida está de um jeito que minha vizinha, que é da macumba, mandou eu tomar um banho de pipoca. Será que Deus é meu Pai? Muito provavelmente Ele é. Porque Deus só corrige a quem ama. E Ele açoita a todos aqueles que recebem como filho. Você é filho de Deus? Então tem que ter marca de açoite em você. Às vezes a gente pensa que ser filho de Deus, né, é sentar no trono, né? Eu sou filho de Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Daqui a pouco você vai comer, meu filho, é mingau de cachorro. Você sabe o que é isso? Farinha, sal e água. E dá glória a Deus, meu filho, né? Porque mingau de cachorro, rapaz, você pensa o quê? Você come mingau de cachorro, você é sua, o negócio pode, né? Então, a gente tem que aprender, irmãos, que Deus é o nosso Pai. E não há momento onde nós percebemos mais essa paternidade do que no sofrimento. Sabe quando é que eu sei que Deus me ama? Quando Ele me aflige com muitos sofrimentos. Porque a gente só perde tempo para corrigir alguém quando a gente ama muito. Nada dá mais trabalho no mundo do que criar um filho. A prova disso é que se você for lá para país do primeiro mundo lá, ninguém quer ter mais filho. Ninguém quer ter mais filho. Porque você bota na régua, você bota no papel. Diga aí, irmã Sandra, que é boa em matemática. Ela foi fazer as contas do prejuízo de Arthurzinho, meu filho, até os 18 anos. Daí Arthurzinho botou a mão na cabeça e disse: se eu tiver que pagar tudo de volta, eu não sei, eu preciso de 5 vidas para poder pagar isso. Então,
Hoje em dia você vai ver que em alguns países a taxa de natalidade está regredindo. Você chega num país desse primeiro mundo e ninguém quer ter mais filho. Por que que nada? Eu vou viajar pelo mundo. Eu vou conhecer os pontos turísticos do mundo. Eu vou realizar os meus desejos. Se eu tiver filho, o que é que isso vai me impedir de ser feliz, fazer o que eu quero? E a gente observa a mesma coisa. Filho dá trabalho, meu filho. O filho nasce na maternidade, chega todo mundo. Oh, que criança linda, que criancinha. Parece o pai, parece a mãe. Mentira, nasce com cara de joelho, já tem 3. Né? Todo inchado. Aí vem um monte de mentiroso. A cara do pai. Ai, que mentira, rapaz. Não dá pra ver nada, meu filho. Né? E aí nasceu lá, todo mundo achou bonito, todo mundo foi lá, falou, mas de madrugada, quem é que tá lá, meu filho? É o pai e a mãe. É 1 da manhã, é 2 da manhã. Ai, se tiver cólica, rapaz, é 30 minutos de choro sem parar, você não sabe o que faz, se arruma pra cima, se arruma pra baixo, o que faz com esse menino? Liga pro médico, o médico não atende, você amaldiçoa até a 3ª geração do pediatra. Rapaz, é uma loucura. Isso é filho. Aí o filho começa a crescer, meu filho, ele agora quer ter Facebook. Minhas filhas querem dar like. Meu pai quer ter uma conta no YouTube para dar like. Eu curti. Ele vai curtir a Cristo, rapaz. Dá trabalho, meu filho. Aí ela chega na escola e conta um monte de coisa e você fica, meu Deus, aí você tem que sentar e explicar. Não, filho, isso não é de Deus, não é assim, é desse jeito. Rapaz, pense numa coisa que dá trabalho. É criar filho. Deus está fazendo isso com a gente. Pense o trabalho que a gente dá para Deus. Deus fala 100 vezes. Não é por aqui, é por ali. Não é por aqui, é por ali. Depois de uma semana, ó a gente por ali e não por aqui. Se fosse a gente, já tinha o quê? Encamitado. Mas Deus vem de novo e diz, não é por aqui, é por ali. Ô paciência Deus tem com a gente. Que amor é esse que Deus tem pelos seus filhos? Maravilhoso. Sabe, nada dói mais num pai do que corrigir fisicamente um filho. Mas Deus faz isso com a gente também. Vai apanhar no popô. Não fez o que é direitinho? É isso mesmo, para não fazer mais. Deus faz isso com a gente porque ama. Todas as vezes que Deus nos corrige, Ele é afligido por isso. Ele não abandona os seus filhos, Ele corrige. Por quê? Porque Ele é Deus. Muito mais fácil é abandonar. Difícil é corrigir e continuar amando. É isso que Deus faz. O amor que Deus nos ensina a ter é o amor que Deus tem conosco. O amor ágape, que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. 1 Coríntios capítulo 13. E a gente observa aqui que o povo, ele estava naquele intenso sofrimento da opressão, de perder entes queridos, de estar sendo dominado por uma nação estrangeira, mas eles olham para o céu e ainda dizem, o Senhor é nosso Pai. O sofrimento está vindo aqui com força, mas o Senhor ainda é o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, Tu, Senhor, és o nosso Pai. Olha que coisa, irmãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que o povo está confessando aqui? Algo que Deus vai dizer mais adiante por Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Senhor, eu confio em Ti, não é por causa de Abraão. Eu confio em Ti por causa de Ti. Eu não confio na minha salvação porque eu sou da nação de Israel. Eu confio na minha salvação porque eu confio no Seu amor para comigo. Senhor, eu não confio na minha salvação porque eu estou na igreja. Eu confio na salvação porque eu sou igreja. Sabe, todo cristão necessariamente precisa ter o seu relacionamento individual com Deus. Mesmo marido e mulher, cada um tem seu relacionamento pessoal com Deus. Sabe? Minha esposa é crente, mas ela tem um relacionamento dela com Deus e eu tenho o meu. E deixa eu dizer uma coisa, eu sou mais cobrado que ela, porque eu sou o varão da casa.
relacionamento individual e pessoal com Deus como Pai. Jesus foi o primeiro a nos ensinar. Você vai orar? Vou. Ore, Pai nosso que estás no céu. Às vezes eu já vi pessoas aqui na igreja que vieram de outras seitas, e eles chegavam e diziam assim: ó eterno, e parece que é bonito, né? Quando a gente vira para Deus e diz: ó eterno, não é bonito não, meu filho. Significa que ele é o eterno, mas não vai ser o Pai. Ele é só o eterno. Eu sei que ele é o eterno, o diabo sabe que ele é o eterno, mas ele é o seu Pai? É isso que eu quero saber. Você sente Deus como seu Pai? Sabe, quando você sente Deus como Pai, você nunca mais consegue viver fora desse sentimento. E mesmo diante de qualquer sofrimento que você seja colocado, você sabe que Deus é o seu Pai. Mesmo diante de um pecado que você tenha cometido, como o caso de Davi, que pecou com Batseba, que mandou matar Urias, ele sabia que Deus ainda era o seu Pai. Porque o Pai não abandona os seus filhos, Ele corrige. E aqui a gente vê: minha confiança, Senhor, não é em Abraão, minha confiança não é em Israel. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que nenhum homem, por mais aparentemente santo que seja, pode salvar a ninguém, nem a si mesmo. Maria não salvou a ninguém, nem a ela. Buda não salvou a ninguém, nem a ele. Só Deus salva. Só Deus perdoa. Só Deus regenera. Só Deus santifica. Só Deus glorifica. E aqui nós percebemos, eu quero concluir, que desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Te chamas. Deus se apresenta ao povo desse jeito. O que significa um Redentor? Em miúdos, significa aquele que paga a conta. É aquele que paga o nosso débito impagável. É como, por exemplo, se o irmão Reginho tivesse com um débito no Banco do Brasil de 10 milhões de reais. A gente sabe que para isso é trocado para ele, né? Mas digamos que fosse um débito muito grande. E agora? Vão tomar a casa dele, vão tomar a filha dele, vão tomar a esposa dele. Se fosse no tempo de Jesus, era assim que era feito, as cobranças de dívida. Não tem como pagar, então todo mundo da sua família vai me servir como escravo para pagar a dívida. O que é que Jesus faz? Ele chega e paga a dívida impagável. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Você não tinha condição de pagar a sua entrada no céu. Ele foi lá e pagou. Sabe, você tem um bilhete para entrar no céu, e atrás do bilhete está escrito lá: pago por Cristo, com o seu próprio sangue. É por isso que você vai entrar lá. Você não vai entrar lá por nenhuma das suas obras, nenhuma delas. Você não entra lá nem pela sua fé. Você entra lá pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. E a gente observa aqui, desde a antiguidade, te chamas de Redentor. Desde a antiguidade, Deus revela ao seu povo a necessidade que ele tem de ser salvo. Eu e você já fomos salvos, mas ainda precisamos ser salvos todos os dias. O diabo armou dezenas de armadilhas para você hoje. Algumas delas você caiu. Mas Deus te livrou. E continuará a te livrar. Por que ele faz isso? Porque ele é o teu Redentor. Foi assim que ele se apresentou a você. Quando você foi a ele sabendo que ele seria o seu Redentor. Desde Jó, o meu Redentor vive. Até João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista disse isso? Porque esse é o Cordeiro de Deus que redime o pecado do pecador.
Ele paga a conta que não poderia ser paga. Como está escrito em Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós foi pago e foi colocado na cruz. Está pago. Quando Jesus diz tetelestai, que significa está consumado, ele havia pago naquela cruz o pecado de todos nós para sempre. Aqui ele diz, ele se apresenta como Redentor. Último versículo dessa noite, versículo 17, para que a gente possa concluir. Ele diz, Senhor, e a palavra Senhor aqui é bastante significativa. A palavra Senhor, toda vez que você na sua Bíblia vê Senhor em letras garrafais, significa a palavra hebraica Adonai. Como Deus se apresentou para Moisés. Até então, Deus havia se apresentado a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Mas para Moisés ele se apresenta agora como Deus Adonai, como Deus Jeová. Irmãos, essa palavra significa Jeová, que significa eu sou o que sou. Sabe, essa palavra, ela traz a ideia de que Deus é o ser absoluto, que faz as coisas pela sua vontade e que não precisa dar satisfação a ninguém. Quando ele vinha até quando ele vinha até Abraão, a Isaac e a Jacó, ele mostra o seu poder. Ele diz, Abraão, eu tenho o poder de fazer com que você, que se casou com uma mulher estéril, tenha muitos filhos. Ele volta e ele diz a mesma coisa para Isaac. Isaac se casou com Rebeca e Rebeca também era estéril. E diz, eu vou fazer uma grande nação. Ele se volta para Jacó e diz, Jacó, você não foi o primogênito, mas é você que vai levar a primogenitura. Eu tenho poder para fazer o que as pessoas pensam que eu não posso fazer. Mas quando ele vem para Moisés está cheio de dúvidas. É assim que ele se encontra com Deus naquela sarça ardente. Deus, eu não sei falar. Deus, o povo não vai acreditar. E Deus então revela-se para Moisés como eu sou. Moisés, não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu sou o que eu sou. E aqui a gente vê essa mesma expressão. O Senhor, Jeová, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? O povo diz, ele reconhece algo, irmãos. Irmãos, se muitas vezes nos desviamos dos caminhos do Senhor, só o Senhor tem o poder de nos trazer de volta. Sabe, talvez você esteja orando. Eu quero acreditar que você está orando pela conversão dos seus entes queridos que não são salvos. Ore mesmo, porque você não tem condição de salvá-los. Ninguém pode. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende única e exclusivamente de Deus usar a sua misericórdia. E aqui o povo, ele entende. O povo não está se eximindo da sua responsabilidade. É importante que a gente entenda isso. Nesse versículo 17, o povo não está colocando a culpa em Deus, como fez, por exemplo, Adão e Eva no Éden. Ó Deus, tu é a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. Não, o povo aqui está reconhecendo que a soberania de Deus, ela opera acima da responsabilidade do homem. Que diante da mão poderosa de Deus, ninguém pode resistir. Então o povo chega à consciência que se eles haviam se afastados, foi porque Deus havia permitido. Porque se Deus quisesse, eles jamais teriam se afastado. Se Deus quisesse, eles teriam sido corrigidos antes. Mas Deus escolheu que as coisas fossem desse jeito. Deus permite muitas vezes que a gente se distancie um pouco dele, para que a gente perceba como ele faz falta. Deus muitas vezes permite que a gente deseje comer as alfarrobas que são dadas aos porcos, para que a gente perceba como é maravilhoso comer o pão da mesa do Pai. A gente percebe aqui que tudo que aconteceu na nossa vida, até os nossos deslizes, estavam debaixo do plano perfeito de Deus para a salvação dos seus eleitos. E aqui ele diz: Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos, endureces o nosso coração para não termos temor de ti? O povo sabe que se Deus quisesse, Ele poderia convertê-los instantaneamente, porque Deus já
Bíblia que eram os ninivitas. Deus pegou os ninivitas, mais de 100 mil pessoas, e os converteu instantaneamente. Quem atesta da conversão dos ninivitas é o próprio Jesus, que diz que os ninivitas se levantarão naquele dia contra essa geração, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Quem fez com que os ninivitas se arrependessem? Deus é poderoso para salvar. Vale a pena continuar clamando. Senhor, eu ainda não tenho a vida espiritual que eu tenho, me ajuda a ter, Senhor. Senhor, eu quero aprender a orar de madrugada. Senhor, eu quero aprender a ter mais diligência na leitura da palavra. Senhor, eu quero aprender a fazer mais obras. Eu quero aprender, eu sei, Senhor, que as boas obras não salvam, mas elas dão tanta alegria no nosso coração. Quando a gente começa a trabalhar para Deus, irmãos, que alegria é trabalhar para Deus. Quando a gente coloca a mão no arado do Senhor, nada nos completa mais do que isso. Dá um copo de água na obra de Deus, dá uma alegria indizível no coração daquele que o faz, porque o faz para a glória de Deus. E o povo entende isso. Senhor, eu quero ser crente. Eu quero ser crente como os crentes que vieram antes de mim. E eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor pegou o apóstolo Paulo, que era antes Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, e colocou ele para ser o maior apóstolo. Senhor, o Senhor pode fazer isso comigo? Faz, Senhor. Eu ainda não tenho feito o que deveria, Senhor. Me ajuda a fazer. Me ajuda a me entregar mais ao Senhor. Me ajuda, meu Deus, a não me apegar ao dinheiro, mas a cada vez mais usar o dinheiro para ajudar a propagação da tua obra, a manutenção daqueles que têm menos. Sabe, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que Deus tem poder para mudar a gente. Por isso a gente pede a Ele: muda, Senhor. Eu não estou, Senhor, satisfeito comigo. Me ajuda a ser diferente. A parte final do versículo 17: volta por amor dos teus servos. Oh, Senhor, volta para nós. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor desceu naquele dia em Pentecostes, desce no nosso meio. Do mesmo jeito, Senhor, que o teu povo orou e o Senhor mandou um terremoto para o local que eles estavam orando, faz com a gente também, Senhor. Nos leva, Senhor, nações estrangeiras. Nos ensina idiomas diferentes para que possamos propagar o teu evangelho aonde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis nas tuas mãos. Nós não queremos ser servos inúteis. Nós não queremos ser aquele ramo que será cortado e lançado fora porque não dá fruto. Nós queremos ser um ramo que dê muito fruto, e só o podemos, Senhor, se o Senhor nos ajudar. Nos ajuda, Senhor. Senhor, eu não quero que o Senhor me dê dinheiro. Senhor, eu não quero que o Senhor me dê cura. Eu quero que o Senhor me dê o seu Espírito para que eu possa me andar e me mover por Ele, Senhor. É isso que os crentes verdadeiros pedem. O crente verdadeiro está preocupado com saúde, está preocupado com dinheiro, com moradia. O crente verdadeiro está preocupado em fazer a obra de Deus e ver Deus sendo glorificado através da sua vida. E ele sabe que Deus tem poder para fazer isso, para transformar ele de tal jeito e fazer dele um Elias do século 21, é o que ele está fazendo com José. Amém? Graças a Deus. Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Esse é o nosso plano nessa noite, é só até aqui. Que possamos clamar juntos, irmãos, pedindo que o Senhor nos mude, porque Ele tem poder para isso. Ô Senhor, eu não conheço a tua palavra. Ele pode fazer com que você a conheça. Deus, eu queria ter tanta, Senhor, destreza em manusear a tua Bíblia. Ele pode fazer isso hoje. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse de mim um pregador, para que eu pudesse levar o teu evangelho aos quatro cantos do mundo. Ele pode fazer isso hoje com você, irmão. Senhor, eu queria ser um homem generoso, para que eu pudesse aprender a repartir o que eu tenho. Eu não quero que o Senhor me dê muito, eu quero que o Senhor me ajude a repartir o que eu já tenho. Se eu tenho 2, eu quero repartir 1 para o meu irmão e 1 para mim. Eu não quero que o Senhor me dê muito para depois eu repartir. Não, eu quero que o Senhor me ensine a ser generoso. Ser generoso nada tem a ver com ser rico. Ser generoso tem a ver com o fato de você amar o próximo como a você mesmo. Ó Senhor, me faz generoso. Me faz um amante das pessoas.
Me ajuda a ter um olhar compassivo. Ó Deus, que eu não seja presunçoso, soberbo e que tenha um olhar altivo sobre os meus irmãos que estão em pecado, mas que possa olhar para Ele como pessoas que estão precisando da Tua graça. Ele pode fazer isso com a gente hoje. Ele pode mudar a nossa realidade em qualquer instante. E nós vamos clamar como aquela viúva clamava para o juiz iníquo. E o juiz iníquo respondeu à causa da viúva, que dirá Deus que é bom. Que o Senhor nos conceda da sua graça nessa noite de forma abundante, transforma as nossas vidas, nos fazendo cada vez mais servos úteis ao seu propósito. Abençoa, meu Deus, o teu povo nessa noite. Nós clamamos aqui, Senhor, não pelas nossas necessidades, Senhor, mas pela tua necessidade, que o teu evangelho seja pregado, Senhor. Não que o Senhor necessite de nós, mas o Senhor escolheu agir por nosso intermédio, Senhor. Não permita que nós venhamos atrapalhar, Senhor, os teus decretos, mas nos transforma para que cada vez mais sejamos servos úteis nas tuas mãos, Senhor. Nos ajuda a pensar menos em nós, mais em ti, Senhor, e no nosso próximo. Nos ajuda, meu Pai, a ser fiel com o que nós temos. Se for pouco, nos ajuda a ser fiel com pouco, Senhor. Se for muito, nos ajuda a ser fiel com muito, Senhor. Deus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. Por isso nos transforma aonde precisamos ser transformados, Senhor. Faz de cada um de nós ramos frutíferos da videira maravilhosa que é Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos na direção certa, a fazermos a escolha certa, Senhor. Não permita que estejamos enganados e cegados, Senhor, pelas ilusões deste mundo, mas que o nosso coração, os nossos olhos, os nossos desejos estejam no alto. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos cada vez mais a tua glória, Senhor. Manifesta-se no nosso meio e através de nós, e traz glória para o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúde os seus irmãos com o cumprimento santo. E diga para ele: o caminho é estreito, mas ele leva para o céu.